porque é o que eu sempre digo, tudo o que foi feito até agora foi a nossa manifestação de louvor e adoração a Deus. Cantamos canções, fizemos orações, então é a nossa entrega. E esse momento aqui se reveste de uma especial importância, porque é um momento de Deus para nós, é um momento em que Deus fala, e a gente tem que estar com os ouvidos bem atentos para receber a instrução do Senhor. Conta essa história de um homem, né? Que ele era alcoólico, então bebia demais, a situação familiar dele era muito difícil, muito complicada, chegou ao ponto de quase destruir a família por causa daquele vício que ele tinha no álcool, e aquele homem tinha 2 filhos. Passado um tempo, aquele homem obviamente morreu por conta daquele vício terrível que ele tinha. Um dos filhos se tornou alcoólico assim como o pai, e bebia demais também, estava sempre nos bares aí, vivendo essa mesma vida que o pai levava. Um certo dia alguém chegou para esse jovem e falou: rapaz, mas por que você bebe tanto? Você tem uma vida tão bonita pela frente, podia escolher outras coisas, você está destruindo a sua vida. Aí esse jovem respondeu: eu tive o exemplo do meu pai. Já o outro filho seguiu um caminho completamente diferente, nunca pôs uma gota de álcool na boca, constituiu a sua família, criou seus filhos, era um homem, né, correto, honrado. E um belo dia alguém também perguntou: olha, seu irmão bebe, seu pai morreu de cirrose hepática por causa do excesso da bebida, e você nunca pôs uma gota de álcool? Por que você nunca bebeu? E ele falou: eu tive o exemplo do meu pai, né? A mesma situação, decisões diferentes. O que eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, é que não são as circunstâncias que nos definem. Entende isso, né? Nós vivemos num país, você vem de um contexto familiar, talvez, eu não sei, não conheço a sua história, não sei quem são seus pais, né? Não sei o que você recebeu ao longo da sua vida, e nem sei as escolhas que você tem feito ao longo da sua vida, mas eu queria que você entendesse nessa manhã que o que nos define, o que molda a nossa vida, não são as circunstâncias que nos rodeiam, mas as decisões diárias que você toma. Essas decisões, microdecisões e macrodecisões, vão definindo a sua vida, vão definindo a sua trajetória, o seu percurso, e são essas decisões que fazem de você quem você é. Muitas vezes a gente se escora em maus exemplos para desculpar os nossos maus hábitos, não é? A maneira como nós tratamos o outro, e às vezes a gente se escora, se desculpa nas circunstâncias, mas entenda que não são as circunstâncias que nos definem. E hoje, diante da palavra do Senhor, a gente vai ter aqui algumas importantes decisões a tomar. A palavra ela sempre desafia, então queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai falar nessa manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, caso você queira acompanhar a leitura, né? Ou se não quiser abrir a sua Bíblia, que você ouça o texto bíblico que vai ser lido nessa manhã, que está lá em Provérbios, no capítulo 9. Lá na minha antiga igreja local, lá em Lisboa, Massamá, né, mais precisamente, logo a seguir ao Sermão do Monte, eu comecei uma série de mensagens sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é tão rico, né? Eu dei o nome a essa série de mensagens de Extraindo o Melhor da Vida. E eu vou começar essa série aqui com os irmãos, sempre que eu tiver uma oportunidade. Nós vamos aqui meditar sobre o livro de Provérbios, que tem tanta riqueza. Às vezes um versículo dá uma mensagem, dá uma série de mensagens. Então eu queria convidar você a ouvir a leitura. Aqui no capítulo 9, eu vou ler aqui na Bíblia para Todos. A revista é atualizada, excelente, a revista é corrigida também. Só que existem algumas palavras e algumas expressões que às vezes a gente não usa mais, né? O português, a língua é dinâmica. A língua muda com o passar do tempo. Há palavras que caem em desuso e há expressões que surgem. Então essa Bíblia para Todos aqui, ela é escrita no português corrente. E aí acho que fica mais fácil da gente compreender aquilo que o escritor quis dizer. Então eu leio aqui na Bíblia para Todos, Provérbios, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, talhou para ela 7 colunas,
matou animais para o banquete, preparou o vinho e pôs à mesa. Depois enviou as suas criadas para anunciarem nos pontos mais altos da cidade: quem for simples, venha para aqui. Aos fracos mandou dizer: venham comer do meu pão e beber do vinho que preparei. Afastem-se dos insensatos e viverão. Sigam pelo caminho que leva ao entendimento. Quem repreende o arrogante só recebe desprezo, e quem censura o homem mau será insultado. Não repreendas o orgulhoso, porque ele fica a odiar-te, mas critica o sábio, que ele te ficará reconhecido. O que disseres a um sábio, torná-lo-á mais sábio. O que ensinares a um homem honesto, aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o que é santo é ter entendimento. Por mim se multiplicarão os teus dias e prolongarão os teus anos de vida. Se fores sábio, para teu proveito o serás. Se fores arrogante, só tu sofrerás as consequências. Mas além da sabedoria que dá um discurso, aí vem a estupidez, né? A estupidez é como uma mulher irrequieta, tonta e ignorante. Senta-se numa cadeira à porta de casa ou nos lugares, também nos lugares mais altos da cidade, olha que interessante, para convidar os que por ali passam seguindo o seu caminho. Quero que os simples venham para aqui. Quero dizer aos fracos que a água roubada é mais saborosa e o pão comido às escondidas sabe melhor. Mas eles não sabem que em casa dela está a morte e que os seus convidados jazem mortos no abismo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua Palavra, mais uma vez, que riqueza, que sabedoria, ó Deus, que tesouro maravilhoso que o Senhor nos deixou, que herança maravilhosa, que é a Tua Palavra, que nos enriquece a vida, que nos enriquece a alma, e que nos ajuda a compreender essa coisa maravilhosa, essa experiência incrível, essa experiência fantástica que é viver. Que saibamos, ó Deus, extrair da Tua Palavra lições para que a nossa existência seja feliz, plena de paz, plena de vida, de esperança. Que a Tua Palavra nessa manhã nos instrua e que, ouvindo a Tua voz, ouvindo o Teu convite, possamos atender. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém, amém. E amém. O assunto central das Sagradas Escrituras, o tema central, se há um personagem central na Bíblia, é Cristo. Jesus Cristo é o assunto central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E, obviamente, Jesus sendo personagem central, o tema central da Bíblia é a vida eterna. Então a Bíblia, ela conta uma história inicial, né, de um paraíso criado, dos seres humanos criados num ambiente perfeito, e acontece ali um acidente, né, um grave acidente que condena toda a humanidade a uma vida de sofrimento, que é o pecado, né? Então a história da Bíblia é a história de Deus em busca do homem para que ele possa experimentar essa vida em abundância que ele veio nos dar. Vida em abundância, entenda-se vida eterna, né? Então, o tema central da Bíblia é a vida eterna. A Bíblia é como se fosse uma janela que nos ajuda a enxergar, que nos ajuda a contemplar um pouco daquilo que será a promessa cumprida de Deus, que é uma vida ao lado dele para sempre, né? Enquanto nós vivemos aqui, e dia desse eu estava falando lá em casa, né? Sobre isso, a gente conversando, e as crianças, elas ficam muito abaladas, muito afetadas com guerra, né? Hoje no noticiário você liga a televisão, é só guerra, é peste, é desgraça, é coisa terrível, né? E obviamente que se nós nos afetamos com isso, que dirá as crianças. E outro dia, a gente estava almoçando e a Letícia trouxe esse assunto à mesa, né? Se o mundo iria acabar. Eu disse, sim, um dia vai. E ela começou a chorar, tadinha. E eu falei para ela, mas você está chorando por quê? E ela, né, obviamente, quer viver, né? Uma criança, ela quer ter a experiência da vida. E eu falei para ela, falei, filha, sim, isso tudo um dia vai passar. E essa vida, a gente nunca vai ser plenamente feliz aqui. Nunca, sempre vai estar faltando alguma coisa.
Porque já existe um lugar preparado para nós, onde ali sim nós seremos plenamente felizes. A gente nunca mais vai precisar se despedir, ninguém mais vai morrer, e nós vamos ver Jesus. Você não quer ver Jesus? Aí ela começou a se consolar com essa visão, com essa esperança, com essa expectativa. E a esperança da vida eterna é o que nos consola diante dos momentos das adversidades da vida. A gente sabe para onde está indo, né? Então a Bíblia, ela é essa janela que nos abre para essa esperança maravilhosa, mas a Bíblia também tem um propósito de nos ensinar, enquanto esse dia não chega, enquanto essa hora não vem, a Bíblia nos ensina a viver melhor. Quando eu leio a Bíblia, quando eu conheço essas histórias e quando eu tenho a capacidade de extrair lições para a minha vida, automaticamente, naturalmente, fatalmente a gente vai ser feliz, fatalmente a gente vai encontrar o verdadeiro significado dessa existência. E tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do rei Salomão, o livro do Eclesiastes. Salomão, ele escreveu esse livro aqui de Provérbios, ele é o autor desse livro. Segundo a tradição, Salomão, ele é autor de 3 livros bíblicos. O livro de Cantares, quando ele mais jovem, ele escreve, é uma carta de amor para a sua amada, né? E ali há uma declaração de amor, há ali a expectativa do encontro, da noite de núpcias, há ali o sexo sendo descrito de uma forma poética, porque tem gente que acha que sexo é pecado. Sexo não é pecado, gente. É algo maravilhoso que Deus criou para nós, para ser desfrutado dentro de um contexto, o contexto do casamento, o contexto do matrimônio. Então, o livro de Cantares descreve, né, esse ato conjugal com uma beleza estética maravilhosa, aquele ato de amor entre o homem e a mulher, né? Então, ele escreve esse livro nesse momento, depois já numa fase mais madura da vida, ele escreve aqui o livro de Provérbios. Na verdade, o livro de Provérbios foi escrito em grande parte por Salomão e foram reunidos algumas máximas do pensamento, da filosofia da época, né? A partir até o capítulo 22, o livro é de autoria de Salomão. Ele escreve, foi o rei mais sábio, foi o homem mais sábio que viveu. Então ele escreve máximas de sabedoria, mas a partir do capítulo 22, há uma coletânea de pensamentos esses que foram reunidos pelo próprio Salomão no livro. E o livro do Eclesiastes já é um livro escrito já no ocaso da vida, no inverno da vida, na sua velhice. Porque Salomão, apesar de ter sido um homem muito sábio, foi um homem que errou muito, cometeu muitos erros, fez muita besteira. E o livro do Eclesiastes são reflexões desse homem já em idade avançada, dizendo para os jovens tomarem cuidado com as escolhas que tomam, as decisões que eles tomam na vida, porque há decisões, ele vai falar, há caminhos que eu escolhi que não me fizeram bem, enquanto que há outros que são os caminhos de vida. Então, escolham esse caminho aqui, né? Então, no livro do Eclesiastes, ele vai apresentar para nós a vida não como um fardo, mas há a possibilidade de nós vivermos essa existência com alegria. E se a vida, né, a máxima do livro do Eclesiastes, do livro de Provérbios, e a lição que vai percorrer também, né, toda a Bíblia, é que a vida, se for vivida segundo a orientação de Deus, ela se torna uma experiência leve. Não foi isso que Jesus disse? Ele olhou para um pessoal que estava vivendo distante de Deus, apesar de alguns deles serem religiosos, mas estavam vivendo distante, não conectados a Deus, e olha para aquela gente, e a Bíblia fala que ele se compadece daquelas pessoas, olha para elas e chama elas, olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei comigo, o meu fardo é leve. Se você viver, se você se tornar meu discípulo, se você se tornar meu imitador, se você seguir os meus padrões, você vai encontrar felicidade nessa existência. E é esse o propósito aqui do livro de Provérbios, é ensinar a gente aqui a tomar decisões melhores na vida para que você possa colher os melhores frutos. E aí, já falei quem é o autor, já falei, né, aqui a dinâmica do livro, mas existe também aqui um personagem nesse livro que aparece, né?
Há um ser aqui que é personificado, né? E nós vimos aqui no capítulo 9 que começa com esse personagem, que é o personagem que vai acompanhar o livro de Provérbios, né? E aí começa aqui no versículo 1, que é dizendo que a sabedoria edificou a sua casa, talhou 7 colunas, matou animais, né? Mas a sabedoria é uma pessoa, né? A sabedoria aparece no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, personificada, é um personagem. E os teólogos, todos eles concordam em afirmar, em dizer que na verdade essa sabedoria personificada é o próprio Cristo, aponta para Jesus. E por que eles dizem isso? Porque em muitos dos discursos de Jesus existem referências claras ao livro de Provérbios. Nesse texto, esse texto mesmo aqui, o capítulo 9, você vai encontrar esse capítulo aqui numa das parábolas de Cristo. Se você for ler lá em Mateus no capítulo 22, existe ali uma parábola, né, que conta de um rei que matou, preparou um banquete, convidou pessoas, e muitas delas foram usando algumas desculpas para não participar daquele banquete. E aqui o capítulo 9 de Provérbios apresenta esse personagem, a sabedoria, fazendo um convite às pessoas. Olha, eu preparei aqui uma festa, venham, participem, se alimentem, ouçam aquilo que eu tenho para dizer, porque aquilo que eu tenho para dizer é muito importante. Assim como existe um outro personagem que aparece aqui, né? A gente viu aqui no próprio capítulo 9, a partir do versículo 13, aí aparece aqui em outras traduções, vai falar a mulher, não sei das quantas, né? Aqui na Bíblia para Todos aparece como a estupidez é como a mulher. Então aqui, né? E é interessante, o que é interessante no capítulo 9? Tanto a sabedoria quanto a estupidez ocupam o mesmo palco, sobem nos montes, fazem um anúncio, dirigem o seu discurso para o mesmo grupo de pessoas. Venham os fracos, venham aqui, né? Eu tenho aqui alimento para vocês. A mulher estupidez aqui desse capítulo 9, ela também ela se senta numa casa nos lugares altos da cidade para convidar, e o convite é parecido, o convite é semelhante. Olha, venham os simples, venham os fracos ter comigo, que eu tenho também algo para oferecer para vocês, só que o que eu tenho para oferecer para vocês, né, é um pouquinho diferente, é melhor, é mais saboroso. Mas aí algumas advertências aqui acerca desse convite dessa pessoa, né? O espaço é o mesmo, o palco é o mesmo, o público-alvo é o mesmo, mas os resultados serão completamente diferentes, dependendo das escolhas e das decisões que você tomar. Mas aqui no livro de Provérbios também dois grupos de pessoas que vão existir. E no livro de Provérbios a gente vai ver isso, né? O livro de Provérbios divide a humanidade em apenas 2 grupos, os sábios e os insensatos. O livro de Provérbios ele vai apontar aqui apenas para 2 caminhos possíveis, não existe um meio termo. É o caminho da sabedoria e o caminho da estupidez, né? E aí, quando você vai ler, e nós vamos aqui, né, assim que eu tiver a oportunidade, vou trazer novas mensagens acerca do livro de Provérbios, o que a gente vai perceber aqui ao longo desse livro é que o caminho da sabedoria nem sempre é um caminho fácil. O caminho da sabedoria, o caminho que a sabedoria nos aponta, ela vai envolver, às vezes, uma certa dose de sacrifícios, escolhas difíceis, decisões delicadas, mas é um caminho que sempre aponta para a ética, é um caminho que sempre aponta para valores, o valor da família, o valor do trabalho, o valor, né, de você fazer escolhas que às vezes vão causar dano para você, mas que serão as melhores decisões a serem tomadas, e o futuro vai apontar para isso. Então o que a gente observa aqui é que no caminho da sabedoria, o final, o processo às vezes pode ser doloroso em alguns momentos, mas o final sempre será recompensador. E a gente observa aqui, eu vou só dar aqui um spoiler, né? No capítulo 10, versículo 2, olha o que diz aqui, ó. Capítulo 10, versículo 2 diz que as riquezas mal adquiridas de nada servem. A honradez é o que livra da morte. Então não adianta você, né? E aí hoje a gente vive um tempo, gente, muito perigoso,
né, esse tempo, essa geração das redes sociais, né, onde o que se vê é o que define a vida de alguém. Às vezes a pessoa escolhe a melhor foto, no melhor ângulo, no melhor momento e posta. E a gente acha que a vida da pessoa é aquilo ali, quando na verdade não é. É o contrário daquilo ali. Mas a gente do lado de cá acha que só nós vivemos lutas e dificuldades. Porque nas redes sociais é todo mundo tão feliz, tão próspero, tão realizado. E às vezes a gente faz de tudo para atingir aquele patamar e fere alguns princípios da ética e da moral, e no final a gente vai sofrer as consequências. E o que Salomão diz para a gente aqui no capítulo 10, do versículo 2, é que a riqueza, a prosperidade, quando mal adquirida, o sucesso, quando mal construído, é como se fosse um castelo de cartas, uma hora vai cair. E aí ele vai dizer, escolha viver uma vida honrada. E quando você decide viver por esse caminho, pode ser que você não atinja esse pícaro, né? esse padrão, mas com certeza, né, no final das contas, você receberá uma grande recompensa. É isso que vai te livrar da morte. Né? E aí então ele vai dizer para nós aqui, e o caminho da estupidez, João, o caminho da estupidez é um caminho que sempre parece vantajoso, em princípio, e é o que o livro de Provérbios diz, mas que no final sempre acaba mal. Sempre termina de uma forma ruim. E mais um spoiler aqui, capítulo 11, tá bom? Capítulo 11, no versículo 21, versículos 21 e 22, diz assim, ó, mais dia menos dia, olha aqui que diz aqui, mais dia menos dia, os maus terão castigo, mas o grupo dos justos será poupado. Versículo 22, como anel de ouro em focinho de porco, é a mulher bela, mas insensata. Meu Deus, olha só, né? Então, olha, gente, é tanta coisa rica que a gente vai extrair desse livro aqui, mas vamos guardar mais para frente, né? O que eu quero dizer para os irmãos hoje? O que esse capítulo, vamos nos concentrar hoje nesse capítulo 9, já tem muita coisa aqui para a gente falar sobre ele, mas eu vou procurar ser bem objetivo. Que lições esse capítulo 9 tem para nos ensinar? Você quer extrair o melhor da vida? Então preste atenção no que esse livro tem para dizer. No versículo 10, e a primeira lição que a gente aprende aqui, que é o fio condutor de todo o livro, e é o que define realmente a nossa vida, no capítulo 9, no versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio de tudo, é o início do processo, é o princípio da sabedoria, e conhecer o que é santo é ter entendimento. A primeira lição, então, que a gente aprende aqui com o livro de Provérbios, a primeira lição que a gente pode extrair para a nossa vida é que o caminho da sabedoria começa com uma entrega total a Deus. Começou aqui. Se você não tomou esse passo, se você ainda não fez essa decisão, se você ainda é um simpatizante, porque tem gente que gosta de vir à igreja, tem gente que gosta de ouvir o discurso, tem gente que gosta de ouvir pregação, mas ainda não tomou essa decisão de fazer a sua entrega total. Isso é a chamada experiência de conversão. O que é a experiência de conversão? A experiência de conversão é quando a gente dá um salto, né? A gente deixa de conhecer fatos a respeito de Deus e passa a conhecê-lo como um amigo. A gente passa a ter Deus como um pai. E a gente passa a viver de acordo com a sua vontade. Isso é entrega total. A experiência de conversão é muito mais do que professar uma fé. É muito mais do que dizer, outro dia a Letícia sempre vem com umas perguntas, né? Vem com umas perguntas assim, e aí veio na mesa e perguntou assim, pai, os católicos também vão para o céu? E eu entendi o que estava subjacente nessa pergunta. Presta atenção em como ela formulou. Pai, os católicos também vão para o céu? Porque na mentalidade dela, os evangélicos todos estão na igreja e estão indo para o céu, né? E aí a pergunta, já que ela conhece, tem amigos católicos, ela tem amiguinhos católicos na escola, e fez essa pergunta. E eu respondi para ela, sim, filha, é claro que alguns católicos vão para o céu, assim como alguns católicos não vão para o céu, assim como alguns evangélicos vão para o céu, e outros evangélicos não vão para o céu, porque o que define a salvação não é a religião que você professa.
O que define a salvação é crer em Cristo como Senhor e Salvador. A salvação, ela é pela graça mediante a fé. E quando você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive de acordo com, vive como um discípulo de Cristo, porque a árvore a gente conhece pelo fruto, não é que seja, né, então a salvação é pela fé e pelas obras. Não. As obras, foi o que eu disse para ela. As obras, as nossas ações são um reflexo daquilo que aconteceu no meu coração. É uma evidência de se sou salvo ou não. Você quer conhecer alguém que está caminhando com Deus? Olha para a vida dele. Olha para a maneira como ele ou como ela trata o seu semelhante. Como ele ou como ela adora a Deus, vive para Deus. E ao olhar para esses frutos, você vai reconhecer um verdadeiro discípulo. E há discípulos de Cristo em várias tradições cristãs ao redor do mundo, né? E a gente acha que nós temos o monopólio da salvação, né? Tadinho, né? Ele era cristão ortodoxo e tal, e morreu, não foi para o inferno. Como é que você sabe disso? Como é que você pode afirmar isso, né? A salvação pertence ao Senhor. Tem muito receio de quem declara isso, né? Não sei quantos milhões de pessoas todos os dias morrem e vão para o inferno. Como é que tem lá uma estatística, tem alguém anotando numa prancheta, você conhece a pessoa que está lá na porta do inferno, apontando quem entra, quem não entra, né? Só Deus sabe disso, só Deus e você. Se você entregou a sua vida a Cristo, eu posso ter certeza por mim, eu tenho certeza de que se eu morresse hoje, eu iria direto para o céu. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. Por presunção, nossa, João, você é muito presunçoso, não, eu tenho essa certeza, não porque eu acho que sou perfeito, entende isso? Eu tenho essa certeza porque eu recebi Jesus como meu Salvador e sei que aquilo que Ele fez foi suficiente. Conheço a Jesus como amigo, a gente conversa diariamente, né? Eu procuro pedir conselhos a Ele de como viver, tomar decisões certas na vida. Então o que o livro do Provérbios está dizendo aqui para a gente é que o caminho da sabedoria começa ali, começa quando você entrega a tua vida totalmente ao Senhor, quando você coloca a sua vida nas mãos dele. É como se a sua vida fosse um carro, fosse um automóvel, né? E é você que está conduzindo até aqui, né? Você está tomando as decisões, vai para a direita, vai para a esquerda, acelera, é você que toma essas decisões. Mas nós, como péssimos condutores, muitas vezes tomamos decisões erradas. A gente vai por caminhos que não vão dar um caminho bom, um final positivo. O que é receber a Cristo como Senhor e Salvador? Não é simplesmente convidar a Cristo para sentar no pendura e você continuar conduzindo, né? Aí Jesus fala para você, vira para a direita, você fala, acho que não, vou virar para a esquerda, né? E tem gente que vive assim, né? Tem gente que acha que convidou Jesus para ser Senhor e Salvador, quando na verdade Jesus está no banco de trás. Convidar a Cristo para ser teu Senhor e Salvador é colocá-lo no banco do motorista. É Ele quem decide, é Ele quem toma a direção, é Ele quem acelera quando é necessário, é Ele que põe o pé no travão quando é preciso. E eu estou ali, obviamente que a minha vontade, os meus desejos, Ele não ignora, Ele compreende, mas Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Isso é entrega total. Isso é uma entrega total. E Deus, sendo o autor da vida, não poderia ser o melhor conselheiro, né? Ele é o melhor conselheiro das decisões que a gente tem que tomar. Não há melhor maneira de viver a vida senão vivendo de acordo com as suas leis. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 10. Que o temor do Senhor, conhecer a Deus e viver segundo a sua vontade, é o que faz a diferença. Quando eu era miúdo, a gente foi para um parque de diversões, né? E naquele parque tinha lá um tal de labirinto dos espelhos, né? A gente ficou curioso para saber o que era aquilo. E aí pagamos o bilhete para entrar no labirinto dos espelhos. Que decisão infeliz, gente. A gente tinha um dia inteiro para passar, metade do dia foi passado dentro daquele bendito daquele labirinto, né? Entramos eu, minha família, eu era criança ainda, e a gente não conseguia encontrar saída, porque assim, havia espelhos, mas havia partes que eram vidro, mas era um vidro tão... Quanta cabeçada que eu dei ali. Era um vidro tão polido, tão lindo, que eu, né, na esperança, não, o caminho é por aqui, dumba, cabeçada no vidro. E a gente perdeu ali metade do dia dentro daquele labirinto. Até que um amigo que fazia parte ali do nosso grupo, ele conseguiu finalmente encontrar a saída.
E quando ele conseguiu encontrar a saída, vendo a gente, porque dava para ver, né? Ele saiu, mas ele conseguia nos ver, né? Porque havia muitos vidros, então ele conseguia ver, né? Além dos espelhos, obviamente. Mas era uma confusão, que confusão nunca mais na minha vida eu entro num troço daquele. E aí, ele do lado de fora foi dando para a gente as instruções, né? Ele conseguiu encontrar o caminho e foi dizendo para a gente, não vai por aí não, é por aqui, blá, blá, blá. Só com a ajuda desse nosso amigo que a gente conseguiu sair daquele labirinto, né? Graças a Deus, e pronto. Eu nunca mais vou entrar numa porcaria dessa na vida. Mas a vida da gente muitas vezes é igual um labirinto, não é? A vida, a experiência de viver. Muitas vezes a gente se vê em situações que a gente se vê num beco sem... A gente acha que é o melhor caminho. E no final a gente se encontra num beco sem saída e viu que perdeu tempo, não é? Quantas decisões, às vezes a gente decide se envolver com pessoas achando que não, isso aqui agora vai dar certo na minha vida. E depois de caminhar, às vezes é caminhar anos, a gente percebe que perdeu tempo de vida com aquela pessoa. Às vezes a gente toma a decisão de seguir uma carreira profissional, você estuda, você se capacita, você faz exames, faz provas e vai chegar lá no final das contas, entra no mercado de trabalho. Quando você começa no seu primeiro dia de trabalho, você fala assim, que decisão infeliz que eu tomei, não era isso que eu tinha que fazer, né? São decisões que às vezes a gente toma, decisões importantes que a gente toma, às vezes sem ouvir talvez o melhor dos conselheiros, né? Não seria melhor nesse labirinto da vida, nesse labirinto que às vezes é difícil, que é complicado da vida, não seria mais fácil viver se nós recebêssemos orientação de quem nos vê do alto? Não seria muito mais fácil? A gente não encontraria a saída com muito mais facilidade? Agora, não apenas receber as orientações, mas acatar, obedecer às orientações. E Deus, Ele nos vê de cima, Deus, Ele sabe, Deus, Ele é o autor da vida, e não há maneira melhor de viver a vida senão vivendo consoante a sua vontade. E a conversão, ela é o caminho para a sabedoria. Por quê? A conversão, ela é o caminho para a sabedoria, porque quando eu reconheço que existe um poder maior do que eu, que existe uma vontade melhor do que a minha, que existe alguém que é capaz de conduzir a minha vida melhor do que eu, isso quebra o meu orgulho. Isso quebra a minha arrogância, quebra a minha vaidade, porque o orgulho, a arrogância, a vaidade são os piores inimigos no caminho da sabedoria. Quando nós somos arrogantes, quando nós somos vaidosos, quando eu acho que eu sei o que é bom para mim e não quero ouvir o conselho de ninguém, aí é que a gente comete as piores burradas da vida. Os piores erros da nossa vida, as piores decisões que nós tomamos são essas. Quando eu acho que eu sou o Senhor. E quando eu reconheço que existe uma vontade melhor, quando eu reconheço que existe um poder superior, né, eu me vejo eu humilho a minha arrogância, eu humilho a minha vaidade, e me fazendo humilde, eu estou pronto então para receber, eu estou pronto para aprender. E essa é a segunda lição que a gente aprende aqui com Provérbios. Ele diz aqui no versículo 7, olha o que diz aqui, versículos 7 e 9, quem repreende o arrogante só recebe desprezo. Já experimentou repreender alguém que é arrogante? Né? É difícil. Você tentar corrigir alguém que está seguindo o caminho errado, mas é uma pessoa que é vaidosa, que é soberba, que acha que você não tem nada de bom para ensinar para ela, né? Coitado dessas pessoas, né? E aí diz o texto no versículo 7, que quem repreende esse tipo de gente só recebe desprezo, e quem censura o homem mau será insultado. Olha só, você já tentou ajudar alguém e essa pessoa depois tacou-lhe pedra em você? Tem gente que é assim, né? E no versículo 9, ele diz o seguinte, agora, diferente é quando você repreende o sábio. Diz aqui, o que disseres a um sábio, torná-lo-á. Agora, o que é importante aqui é você perceber isso. Versículo 9 diz que o que quer que seja. Entende? O que disseres a um sábio, torná-lo-á mais sábio. O sábio tem a capacidade de ouvir com o coração. E quando a gente tem essa disposição mental, o que quer que digam para você. O Bill Gates, ele dizia isso, né? Ele tem uma frase, nas palestras dele, ele costuma citar essa frase, que os piores clientes representam para ele as melhores oportunidades. Porque os piores clientes são aqueles que reclamam, né?
É aquela gente chata. E quando ele tem um cliente chato, ele tem a oportunidade de melhorar os seus produtos e serviços, porque ele ouve a crítica, ele ouve a reclamação, então tem a oportunidade de melhorar. O sábio é assim. É alguém que tem esse coração, esse coração ensinável. E essa é a segunda lição que a gente aprende aqui. A segunda lição que a gente aprende é que o sábio, ele tem um coração ensinável, enquanto o insensato tem um espírito prepotente. É isso que o versículo está dizendo para nós aqui, né? Diz aqui, ó, que disser não sabe torná-lo mais sábio, e o que você ensinar a um homem honesto aumentará o seu saber. E o que é ter um coração ensinável, João? Ter um coração ensinável significa ter disposição, disponibilidade para aprender com quem quer que seja. Porque tem gente que só está disponível para aprender com quem, dentro da sua perspectiva, de alguma maneira, lhe é superior, né? Eu não aprendo nada. Aí eu vejo muitas vezes, e eu converso muito com o Fabiano sobre a criação das nossas filhas, né? Às vezes a gente tem aqueles momentos, eu sei que você, enquanto casal, tem esses momentos também. Está lá deitado na cama, aquele momento que a gente conversa olhando para o teto, né? Está deitado, ela aqui, eu aqui, e é o momento da gente falar sobre nós, sobre família, sobre filhos, né? Aquela hora que os filhos já foram dormir, porque às vezes com os filhos por perto não dá para conversar sobre determinados assuntos, então todas as noites a gente deita ali e fica falando sobre o dia, falando sobre a vida, falando sobre coisas, episódios que aconteceram com as nossas filhas, e nas nossas conversas está sempre presente essa dinâmica de que a gente tem que ter um coração aberto para ouvi-las. Porque muitas vezes nós repreendemos, muitas vezes nós censuramos as nossas filhas, muitas vezes colocamos elas de castigo, muitas vezes nós, reprimimos, repreendemos de alguma forma, mas a gente se esquece, muitas vezes, que nós já tivemos a idade delas. Muitas vezes a gente se esquece que nós não somos os donos da verdade, que os tempos mudam e que a gente tem que ter a capacidade de aprender com elas também. É uma via de mão dupla. Então a gente tem que estar sempre com o coração disponível para ouvi-las, para tentar perceber quais são as necessidades, porque eu já disse isso aqui numa das mensagens, né? A gente não pode perder de vista que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe também. Nasceram ali no mesmo momento, né? Porque a gente não sabia como fazer. Por mais que nós tivéssemos referenciais, né? É tudo novo. E a gente está ali diante de um desafio que é maravilhoso, que é especial, mas que demanda uma elevada dose de sabedoria. E para a gente tomar as melhores decisões, a gente tem que ter esse coração ensinável. Tem que estar disposto a aprender, tem que estar disposto sempre. Isso dura a vida toda. Começa na nossa conversão, mas vai durar a nossa vida toda, essa disposição de reconsiderar atitudes, de reconsiderar preconceitos. Muitas vezes a gente entra, e isso acontece, gente. Isso acontece, e acontece ao longo da vida toda. A gente, quando se converte, e eu falei aqui que o primeiro passo para a sabedoria é entrega total, né? Tem que entregar totalmente o nosso coração a Cristo. Mas esse processo de entrega total, às vezes leva uma vida inteira, porque nós entramos para o reino e a gente entra já cheio de conceitos que a gente aprendeu ao longo da vida. É ou não é verdade? Cheio de conceitos de certos e errados que a gente foi aprendendo ao longo da vida, e conceitos esses que muitas vezes contrariam as Sagradas Escrituras. A experiência de conversão é uma experiência de mudança de mente que vai acontecendo progressivamente ao longo da vida. Há coisas que são instantâneas, há coisas que são imediatas, há coisas que a gente percebe logo de cara, porque são muito evidentes, né? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, deixa de roubar. Se você era uma pessoa rude, se você era uma pessoa difícil, a gente aprende com as Sagradas Escrituras, você tem que ser amoroso, né? E tem que ser, gente. Tem gente que entra, né? Tá na igreja, mas trata mal o próximo. Você tem que... A Bíblia, irmão, a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. É difícil?
mas é o que está escrito. Você quer ser discípulo de Cristo? A gente tem que viver de acordo com a palavra. E na medida em que você, em Provérbios, esse aqui eu não vou ler, né, para não dar spoiler, que ele vai falar sobre isso, mas em Provérbios também diz que se você fizer o bem a quem te persegue, você amontoará brasas vivas na cabeça do seu perseguidor. O que isso significa? Significa que quando você paga o mal com bem, você constrange quem te fez o mal. Amontoar brasas vivas é isso, é fazer a pessoa corar, é deixar ela constrangida. Nossa, eu trato mal, mas ele me trata bem. E aí, com isso, duas coisas vão acontecer. Ou a pessoa vai observar sua maneira de ser e de viver e vai mudar, e vai experimentar uma mudança. Você está sendo sal e luz na vida dele, na vida dela. Ou ela vai deixar de perseguir porque ela está vendo que não dá certo. Não adianta, tudo que eu faço, a pessoa, né, eu tento deitar lá abaixo, mas isso não acontece, então eu vou parar. Eu vou desistir. Um final vai ser um final bom, mas a gente tem que tomar decisões, e são decisões difíceis. Não é uma decisão difícil pagar com bem aquele que te faz mal, mas é o que diz as Sagradas Escrituras. Essa entrega total. Ter o coração ensinado significa ter o desejo de evoluir sempre. E não vai, mas eu já estou velho demais. Agora, não, meu casamento, eu estou casado há tanto tempo. Agora a gente ouviu, eu tenho que amar a esposa, eu tenho que respeitar o meu marido, né? Agora não. Não, agora sim. Não tem um prazo. A Bíblia não tem prazo de validade, gente. Em qualquer tempo, em qualquer momento, teve encontro pessoal com Cristo, a mudança começa ali. E é esse desejo de crescer, de aprender, de evoluir, pensando não somente em você, porque a gente mas eu já tenho tão pouco tempo de vida. Mas é pensando em você, mas pensando no legado que você vai deixar. Pensando nas pessoas que vão olhar para o teu exemplo de vida e vão falar: nossa, mudou tanto. Eu quero ser assim como ele, quero ser assim como ela. Né? É ser a influência, é ser o sal, é ser a luz do mundo. Terceira lição que a gente aprende aqui no versículo 8, o que diz aqui? Né? Não repreendas o orgulhoso, porque ele fica a odiar-te, mas critica o sábio. Quem é que gosta de ouvir crítica? Eu não gosto. Eu gosto de ouvir elogio. Mas o texto está dizendo: critica o sábio, que ele te ficará reconhecido. Qual é a terceira lição que a gente aprende aqui? Que o sábio, ele reconhece o valor da crítica e é grato a quem lhe corrige. Agora, o insensato ataca sempre quem tenta corrigir. Você quer fazer um teste? Faz um teste para você mesmo. Faz um teste. Olha para a tua vida, né? E depois de aplicar esse teste na sua vida, você aplica o teste nas pessoas ao seu redor. Você quer descobrir se alguém é sábio? Você quer descobrir se você é uma pessoa sábia? Como é que você lida com a crítica? Como é que você reage diante da crítica? Você quer descobrir se a pessoa que está do seu lado é alguém sábio ou alguém insensato? Faça uma crítica a essa pessoa. A maneira como ela vai reagir vai demonstrar se é sábio ou se é insensato. O sábio, ele reage com reflexão e gratidão. Ele agradece a quem ele critica. Ele reflete: olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Será que acho que essa pessoa pode ter razão? Se isso incomoda, e isso às vezes acontece, não acontece no relacionamento, a gente está caminhando com uma pessoa e a gente vai tolerando certas coisas dela, né? Certos defeitos. E relacionamento é isso, gente. Desculpa, não existem pessoas perfeitas, você não é perfeito. Você não é perfeito, então a gente tem que ter essa tolerância com o outro, né? E saber perdoar, saber relevar, né? Mas também a gente precisa ter essa presença de espírito, de saber conversar, dialogar, né? E apontar de forma positiva aquilo que não está bem no relacionamento. Mas às vezes a gente não tem tanta sabedoria e fala de forma grosseira, não é? A pessoa sábia, mesmo ouvindo aquilo de forma rude, grosseira, ela tem a capacidade de falar: nossa, se essa pessoa está me atacando dessa forma, é sinal de que isso realmente incomoda, isso realmente é difícil, isso está atrapalhando o nosso relacionamento. Deixa eu refletir se isso é uma verdade.
né? E aí há um desejo de mudança, há um desejo de ser melhor. O insensato, ele não age assim. O insensato, ele sempre parte para o ataque. Seja a crítica rude, ou seja uma crítica feita com todo zelo, com todo carinho, escolhendo bem as palavras, o insensato jamais reconhece os seus erros. E aí isso acontece no casamento, não acontece? Às vezes a gente tem dificuldade de dialogar, não é? Com o parceiro. Por quê? A gente chega às vezes para o parceiro e faz uma crítica. Poxa, você não me ajuda. Você não me ajuda aqui em casa. Tá pesado para mim. Aí como é que o outro reage? Se o outro for sábio, ele vai falar: amor, desculpa, eu não estava percebendo isso. Mas o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para cooperar? O sábio age assim. O insensato age diferente. Diante dessa crítica: você não me ajuda. Como é que o insensato age? E você que não sei o que lá. Esse padrão é o padrão do insensato. O insensato, ao ouvir uma crítica, parte para o ataque. Porque o desejo dele é desmerecer o mensageiro. Porque desmerecendo o mensageiro, ele desmerece a mensagem, né? Já que os seus erros são piores do que os meus, você não tem nada para dizer para mim, porque eu sou melhor do que você, então você não tem nada para me ensinar. Insensato, sem insensatez. O que o texto está dizendo para mim e para você aqui é que o sábio, ele reflete, ele ouve isso no casamento, na família. Como eu falei, às vezes a gente se vê numa posição, o pai ou a mãe se vê numa posição de superioridade e acha que não tem que ouvir, que os filhos não têm nada para ensinar. E aí é uma brigalhada, ninguém consegue se entender dentro de casa. Não, há necessidade desse canal aberto e há necessidade dessa humildade, descer do patamar, descer do pedestal e aprender com os outros, aprender com o próximo. Isso acontece também na igreja, não acontece? Porque eu sei que eu estou pregando essa mensagem aqui, e aí tem alguém pensando assim: quem foi que contou a minha vida para o João? O João estava falando para mim. E às vezes a gente pensa assim, gente. Pensa ou não pensa? Pensa. Às vezes a pastora está pregando aqui, né? E a pastora conhece a vida de muitos de vocês, conhece muito melhor do que eu. E às vezes ela fala de certos temas aqui, que a gente pensa assim: isso é um recadinho para mim. Estão dando um recadinho para mim, pensa que eu não estou entendendo, né, pastora e tal, e fecha o coração. Você está tentando desmerecer o mensageiro, porque você sabe que a mensagem é verdadeira. Você sabe que a mensagem apela a uma mudança pessoal, mas dá trabalho essa mudança. E a gente não quer mudar. Quando nós somos insensatos, nós nos fechamos e não queremos ouvir e usamos essas desculpas, tentamos atacar aquele que nos traz a mensagem. É o que diz aqui. Olha, repreende o orgulhoso e ele vai te odiar. Agora, critica o sábio, ele vai agradecer. E em último lugar, para a gente terminar, no versículo 12, né, diz assim: se fores sábio, para o teu proveito serás, mas se fores arrogante, só tu sofrerás as consequências. Em último lugar, o sábio, ele compreende que na vida, ele compreende isso, que a gente colhe aquilo que a gente planta. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é certa. Você pode escolher aquilo que você vai semear na sua vida. Você pode até escolher não semear nada na sua vida, né? É uma decisão que você vai semear amor, você vai semear ética, você vai semear amizade. E é interessante, é um outro spoiler, né? De Provérbios, tem um provérbio que diz aqui que aquele que planta vento colhe tempestade. Isso é um provérbio bíblico, está aqui no livro de Provérbios. Agora, o que é interessante é que esse provérbio diz que aquele que planta vento não colhe vento. Aquele que planta vento colhe tempestade, porque a colheita é sempre numa medida superior à semeadura, sempre. Se você plantar amor, você não vai colher amor, você vai colher muito amor. Se você plantar afeto, amizade, você não vai colher afeto e amizade, você vai colher muito afeto e muita amizade. Mas se você plantar indiferença, ódio, raiva, você vai colher muito disso. Entende?
E aí o que esse versículo está dizendo para nós aqui é que diante da semeadura, que nós sabemos que é opcional, mas que a colheita é certa, o sábio, ele assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Tanto aquilo de bom quanto aquilo de ruim que lhe acontece, ele sabe qual é a parte que lhe cabe na semeadura. Ele sabe aquilo que fez de bom e de ruim, que gerou aquilo. E ele assume as responsabilidades. Fui eu que fiz isso, eu vou consertar. Fui eu que fiz isso, não consigo consertar. Me ajuda. O sábio, ele age assim. Agora, o insensato, quando alguma coisa acontece, quando alguma coisa corre mal na vida dele, ele nunca assume a culpa. Ele nunca assume a responsabilidade. Ele nunca pede perdão. Você conhece gente assim? Não consegue. Pedir perdão. Não consegue. Não consegue dizer assim, olha, eu errei. Não consegue. Tem gente que não... Tem um bloqueio, é tão fácil de falar, mas tão difícil de dizer ao mesmo tempo, né? Paradoxo. Mas é. Há pessoas que têm essa dificuldade. O insensato, ele nunca repara uma ofensa, nunca conserta o problema, porque na mentalidade do insensato, a culpa não é sua. A culpa é do outro. E aí eu, enquanto pastor, já atendi, e eu já entendo, gente. Já conheço essa dinâmica. Já sou macaco velho. Já sei qual é o galho fraco, qual é o galho bom, já sei. E às vezes vem uma pessoa, né, contar problema da vida. Eu não conheço aquela pessoa, é a primeira vez. Aí ela senta comigo, aí começa a contar desgraças da vida, né, porque está assim, chegou uma altura da vida que está abandonado, foi abandonado pelos filhos, foi abandonado pelo cônjuge, não parou em emprego nenhum. Aí qual é o discurso? O discurso sempre é assim, porque o meu marido é minha esposa, ou um ou outro, se for marido ou se for esposa, né? Não, me separei porque ele ou ela era uma pessoa muito difícil. Ele ou ela, os meus filhos não falam comigo porque ele ou ela fez a cabeça dos meus filhos contra mim. Essa semana eu assisti um vídeo tão difícil, gente, de um julgamento de um jovem que está internado no Instituto Padre Severino, lá no Rio de Janeiro. Ele não é maior de idade, então não pode, lá no Brasil, não pode ser condenado à prisão, mas ele matou o próprio pai, a facadas. Quem ouve isso fala assim, que absurdo, matou o pai a facadas. Mas a juíza perguntou, por que você matou o teu pai? Porque ele me batia todo dia. Mas te batia por quê? Ele chegava em casa bêbado, todo dia eu apanhava, todo dia ele me batia. E a mãe confirmou. A mãe que estava lá no tribunal falou assim, por 2 vezes o pai bateu tanto nele que ele ficou inconsciente, ele teve que levar ele para o hospital. E ele foi crescendo com aquilo. E aí a juíza perguntou, mas você não tem nenhuma boa, qual é a melhor lembrança que você... Conta para mim uma boa memória que você tem do teu pai. Nenhuma. Meu pai me odiava, e eu odiava meu pai. Até que um dia, o pai chegou bêbado, deu uma surra como já há muito tempo não dava, bateu na mãe, a mãe foi dormir na laje, aquele dia foi dormir em cima, fora de casa, e naquele dia ele falou, hoje isso vai acabar. Pegou uma faca na cozinha e matou o próprio pai. Que coisa difícil, que situação, que calamidade, não é? Às vezes quando a gente julga na primeira vista, a gente acha, né? E aí, há pessoas que se colocam nessa posição de vítima, mas não dizem o que faziam. Nenhuma empresa, a culpa é sempre do patrão, a culpa é sempre do colega de trabalho, a culpa é sempre do ambiente. Aí quando eu ouço essa dinâmica, né, eu procuro levar a pessoa a uma reflexão. Eu falo assim, meu amigo, minha amiga, agora, preste atenção. Você diz que o teu casamento não deu certo porque a tua esposa ou teu marido era um problema. Os teus filhos não te amam porque os teus filhos eram um problema. Você já passou por 4, 5 empresas porque o patrão, o colega de trabalho... Presta atenção. Os lugares mudaram, as circunstâncias mudaram, as pessoas mudaram. Mas existe um elemento em comum em todas essas histórias. Qual é o elemento em comum em todas essas histórias? É você. O problema não é o cônjuge. O problema não é o filho. O problema não é o problema é você. E geralmente quando eu falo isso, eu falo com uma pessoa insensata.
e a pessoa nunca mais quer meu conselho. Agora, se a pessoa estiver num momento que às vezes é um momento preparado por Deus, né? Diante do confronto, cai a ficha. E a pessoa fala, nossa, realmente, eu preciso mudar, eu preciso de mudança. A vida, ela não é difícil. A gente complica todas as coisas. Viver bem, gente, não é difícil. A gente consegue viver uma vida feliz. Só que para isso a gente tem que fazer escolhas hoje aqui nesse lugar. E eu termino desafiando você a tomar as melhores decisões para que você possa seguir esse caminho da sabedoria. Escolha hoje o caminho da humildade. Escolha hoje o caminho da simplicidade. Escolha hoje o caminho da sabedoria. Escolha hoje viver de acordo com os conselhos de Cristo. Eu posso garantir uma coisa para você. Você vai conseguir extrair o melhor dessa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nessa manhã? Senhor Jesus, nessa manhã, acabamos de ouvir a Tua voz, acabamos de ouvir o Teu convite. O convite da sabedoria que nos chama a uma vida nova, uma vida diferente. E uma vida verdadeiramente plena de alegria, de felicidade, de contentamento. Claro que nós vamos enfrentar oposição. É claro que nós vamos atravessar dificuldades. É claro que nós vamos atravessar vales sombrios, escuros da sombra da morte. Mas a Tua promessa é que o Senhor estará conosco. A Tua promessa é que o final será maravilhoso. Que possamos viver nessa vida com os olhos postos na eternidade, nas Tuas promessas. E que saibamos viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo para nós. Nos ensina, Senhor. Faz-nos sábios. Dá-nos um coração sábio para que possamos experimentar o melhor dessa vida. Leva-nos agora, Senhor, debaixo da paz, debaixo da Tua proteção. Que tenhamos um resto de domingo abençoado. Que tenhamos uma semana na Tua presença. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Vá na paz.